Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai para mais uma aula da disciplina de Contabilidade e Finanças, falando ainda de matemática financeira. Então, na aula que a gente fez sobre juros simples, nós vimos o conteúdo de taxas proporcionais. Só que nos juros compostos, a gente não pode simplesmente multiplicar ou dividir uma taxa para transformar uma taxa anual em taxa mensal e vice-versa. A gente precisa fazer um cálculo porque os juros são juros sobre juros. Então, no juros simples, eu posso só multiplicar. Se eu tenho uma taxa de 2% ao mês, para mim saber qual vai ser a taxa anual, eu multiplico por 12. Então, uma taxa de 2% ao mês é proporcional a uma taxa de 24% ao ano. Nos juros compostos, a taxa anual vai ser maior do que 24%, porque essa taxa os juros vai incidir sobre os juros, então o montante final vai ser maior do que nos juros simples. Então, as taxas é, proporcionais dos juros simples são taxas equivalentes quando a gente está falando dos juros compostos. E é isso que a gente vai ver hoje. Como descobrir uma taxa equivalente, como transformar taxas de um período para o outro de forma que essas taxas sejam equivalentes, que uma taxa ao mês seja igual a uma outra, dê o mesmo montante no mesmo período que uma taxa anual ao final daquele período. Enfim, a gente vai entender melhor isso ao longo da disciplina, ao longo da aula. Outro assunto que a gente vai ver hoje é a questão da taxa nominal e a taxa efetiva, que acontece quando tem uma aplicação ou um financiamento onde o financiamento está expresso em uma taxa, só que a capitalização é num período diferente. Exemplo, eu tenho uma taxa de juros de 12% ao ano, só que ela é capitalizada mensalmente. Isso significa que essa taxa de 12% é apenas uma taxa nominal. Ela é só uma expressão ali no contrato de financiamento. A taxa efetiva a gente vai ter que calcular de acordo com as fórmulas que a gente vai ver nessa aula. Então vamos lá. Então, a taxa de equivalente e taxa efetiva é o assunto da nossa aula de hoje. Então, o que são taxas equivalentes? As taxas de juros que geram montantes idênticos quando aplicados sobre um mesmo capital e prazo. Então, é isso que significa uma taxa equivalente, que duas taxas são equivalentes. Se eu aplicar essas taxas num mesmo período, num mesmo montante, elas vão gerar um mesmo valor ao final, um mesmo montante, um mesmo valor futuro aplicando essas taxas, mesmo que elas estejam expressas em valores em tempos diferentes. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Um exemplo, na verdade, a taxa de 2% ao mês, uma taxa mensal, é equivalente a 6,12% ao trimestre. Então, notem que eu cheguei a esses 6,12%, não foi multiplicando o 2% por 3, que é quantos meses tem em um trimestre. Essa mesma taxa de 2% ao mês é equivalente a uma taxa de 12,62% ao semestre. Então, todas essas taxas são equivalentes. Então, se eu aplicar R$ 1.000 com uma taxa de 2% ao mês durante 6 meses e aplicar esses mesmos R$ 1.000 a uma taxa de 12,62% ao semestre durante 6 meses,
os montantes no final desses 6 meses vão ser os mesmos. Então, isso que significa que duas taxas são equivalentes dentro dos juros compostos. Então, aqui a gente tem a demonstração prática, né? Para um capital de R$100, todas as taxas equivalentes geram o mesmo montante. Então, se eu aplicar 12% ao mês, melhor dizendo, se eu aplicar esses R$100 numa aplicação que rende 2% ao mês durante 12 meses, o montante final, aplicando na fórmula do montante que a gente viu na nossa aula sobre juros compostos, vai dar 126,82. Se eu aplicar essa taxa, esse mesmo R$100 numa aplicação que rende 6,12% ao trimestre, durante 4 trimestres, ou seja, durante um ano, durante 12 meses, vai ser um montante também de 126,82. E a mesma coisa se eu aplicar esses R$100 a uma taxa de 12,62% ao semestre por 2 semestres, também 4 trimestres ou 12 meses, em resumo, um ano, vai dar um montante também de 126,82. Então, independente da taxa que está sendo aplicada, sendo o mesmo período, o montante no final sempre vai ser o mesmo. Então, significa que essas taxas são equivalentes. Elas elas não são iguais, mas elas geram o mesmo resultado se aplicados o mesmo valor durante um mesmo período. E como que eu descubro a taxa equivalente? Como que eu transformo uma taxa ao mês para uma taxa ao ano, ou uma taxa ao ano para uma taxa ao mês? A gente tem essa fórmula, a gente utiliza. Então, a taxa equivalente pode ser calculada através da fórmula especificada que relaciona os prazos desejados. Então, o I, a gente já viu que é a expressão da taxa de juros. Então, o IE ali seria a taxa equivalente. É igual a 1 mais I dividido por 100. Então, se a taxa estiver em porcentagem, a gente divide por 100 para deixar ela em valores unitários, elevado a prazo que eu quero, dividido pelo prazo que eu tenho, menos 1. Então, o prazo que eu quero ali e o prazo que eu tenho sempre vai estar expresso na menor unidade de tempo que eu tenho. Então, por exemplo, se eu tenho uma taxa anual e eu quero descobrir a taxa mensal, eu vou colocar tanto o prazo que eu quero quanto que o prazo que eu tenho em termos de meses, porque meses é a menor unidade de medida do tempo entre essas duas taxas. Bom, vamos lá para os exemplos, que eu acho que isso vai ficar mais claro. Mas, enfim, você só tem que ter a noção de que os prazos ali, o tempo que eu vou considerar, sempre vai ter que ser tanto um quanto o outro na mesma unidade de medida, e essa unidade de medida vai ser a menor entre as duas. Então, vamos lá para uma aplicação prática. Então, calculando as taxas equivalentes mensais e trimestrais para 21% ao ano. Então, eu tenho uma taxa anual, eu quero descobrir qual é a taxa equivalente mensal e a taxa equivalente trimestral dessa taxa de 21% ao ano. Então, qual que é a taxa mensal equivalente? Eu tenho a taxa anual de 25% ao ano, então o prazo que eu vou considerar é de 12 meses. Então, eu tenho o prazo que eu tenho é de um ano e o prazo que eu quero é de um mês, é de meses. Mas eu vou considerar a unidade de medida em meses porque essa é a menor.
Então, o prazo que eu quero nessa fórmula vai ser 1, e o prazo que eu tenho vai ser 12. O prazo que eu quero é a taxa de um mês. O prazo que eu tenho é de um ano, ou seja, 12 meses. Então, colocando esses resultados na fórmula, a gente chega a uma taxa equivalente de 1,6% ao mês. Então, uma taxa de 1,6% ao mês equivale a uma taxa de 21% ao ano. E vice-versa, uma taxa de 21% ao ano equivale à taxa de 1,6% ao mês. E qual que seria a taxa equivalente desses mesmos 21% ao ano em trimestres? Então, dentro de um ano, eu tenho 4 trimestres. Trimestre vai ser a minha menor unidade de medida ali. Então, o prazo que eu quero é de um trimestre e o prazo que eu tenho é de um ano. Quantos trimestres tem dentro de um ano? Tem 4 trimestres. Então, o prazo dado é de 4 trimestres, o prazo que eu quero é de um trimestre. Então, colocando os dados na fórmula ali, a gente vai ter uma taxa equivalente de 4,8% ao trimestre. Então, vamos fazer mais alguns cálculos, mais alguns exemplos aqui, para ficar mais claro para você. Então, espero que vocês estejam enxergando bem aí. Tá. Então, aqui a gente tem os cálculos que a gente já fez. Então, coloquei aqui na fórmula do Excel a mesma fórmula que a gente tem ali no exemplo. 1 mais a taxa que eu tenho elevado a 1 dividido por 12 menos 1, que é o prazo que eu quero, dividido pelo prazo que eu tenho, menos 1. Então, uma taxa de 21% ao ano equivale a 1,6% ao mês. Uma taxa de 21% ao ano equivale a 4,8% ao trimestre, certo? Então, vamos fazer juntos aqui essas outras taxas aqui para a gente ver como que ficaria. Então, eu tenho uma taxa de 1,5% ao mês e eu quero saber quanto que essa taxa equivale a uma taxa anual. Então, como que a gente vai colocar isso na fórmula? Então, vai ser igual a 1 mais a taxa que eu tenho, elevado, então coloco aqui o chapeuzinho, a 12 dividido por 1. Por que 12 dividido por 1? Porque eu tenho uma taxa mensal e eu quero saber a anual. Então, a taxa que eu quero é anual e a taxa que eu tenho é mensal, certo? Então, mas a unidade de medida sempre vai ser em termos do menor período de tempo que eu tenho. Então, se o menor período de tempo é em meses, eu vou colocar tanto o prazo que eu quero quanto o prazo que eu tenho em meses. Então, eu quero o prazo de um ano. Quantos meses tem um ano? 12. O prazo que eu tenho é de um. Então, tudo isso, 12 dividido por um vai ser 12. Então, eu vou colocar aqui só 12. Tudo isso menos 1 vai dar lá a taxa de 19,56%. Então, uma taxa de 1,5% ao mês equivale a uma taxa de 19,56% ao ano, certo?
Então, para comprovar que essas taxas são equivalentes. Então, se a gente for colocar o valor futuro aqui, no Excel a gente tem até funções que ajudam a gente a fazer isso. Então, se eu colocar aqui valor futuro, se eu colocar a taxa, o número de períodos, 12, e o valor presente de R$ 1.000, deixa eu colocar o valor presente negativo aqui. Ao final de um ano, então, eu tenho uma taxa mensal, aplicação de a função de valor futuro, o Excel está pedindo para mim informar a taxa, eu informei, o número de períodos, eu informei, o pagamento aqui não se aplica, então eu deixei em branco, e o valor presente de R$ 1.000. Então, eu apliquei R$ 1.000 durante um ano a uma taxa de 1,5% ao mês. Se eu aplicar esse mesmo valor aqui à taxa de 19,56% ao ano, eu vou ter o mesmo retorno. Então, é uma taxa de 19,5% ao ano, o número de períodos vai ser um ano, então a taxa tem que estar na mesma unidade de medida do ano e o período vai ser o mesmo. Se eu mudar aqui para 2 anos, então aqui vai ser 24 meses e aqui vai ser 2 anos. Então, mesma coisa. Essas duas taxas aplicadas num mesmo período, no mesmo período, deu um mesmo resultado, certo? Então, vamos fazer aqui rapidinho as demais taxas. Eu acho que já deu para entender a noção aqui. Então, eu tenho uma taxa de 1,2% ao mês, eu quero saber o quanto que equivale essa taxa de 1,2% ao mês ao semestre. Então, como que a gente vai fazer? Vai ser 1 mais a taxa elevado a prazo que eu quero. Então, o prazo que eu quero é de um semestre, o prazo que eu tenho é de um mês. A menor unidade de medida é mês, então quantos meses tem um semestre? 6. Então, eu quero um prazo, eu quero a taxa a 6 meses dividido por 1, que é o prazo que eu tenho. Então, vai ser 6 mesmo. Menos 1, 7,42. Então, quando eu passo de uma taxa ao mês para uma taxa ao semestre, quando eu passo de uma taxa menor para uma taxa maior, essa taxa, obviamente, tem que ser maior do que a taxa ao mês. E ela tem que ser maior não proporcionalmente. Então, se eu multiplicar isso aqui, 1,2 por 6, eu teria uma taxa 1,2 por 6, eu teria uma taxa de 7,2. Mas como é juros compostos, essa taxa vai ser maior do que a taxa proporcional, caso fosse juros simples. Então, isso daqui, eu estou falando isso para ter algumas dicas de vocês perceberem se o resultado que vocês encontraram faz sentido. Vamos lá. Se eu tenho uma taxa de 2% ao bimestre e eu quero saber qual que é a taxa equivalente ao semestre, como que vai ser? Então, taxa de 2% ao bimestre. Então, 1 mais 0,2, 0,02 elevado
Aqui eu não estou dividido por 100, porque a taxa já está em valor percentual. Então, o Excel aqui já entende esse valor como, em vez de 2, ele entende como 0,02, que é o 2% dividido por 100. Por isso que eu não preciso dividir por 100. Mas aqui sempre vai ser o valor unitário. Então, se a gente não tivesse no Excel aqui, tivesse digitando isso na calculadora, eu faria 1 mais 2 dividido por 100. 2 dividido por 100. Vamos fazer assim para ficar bem mais de acordo com a fórmula e como vocês fariam no Excel. Elevado a eu tenho uma taxa bimestral, eu quero saber a taxa semestral. Então, em um semestre, quantos bimestres tem? Então, em um semestre tem 3 bimestres. Então, esse é o dividido por 1, que é um bimestre. Então, eu sempre vou estar utilizando a mesma unidade de medida e essa unidade de medida vai ser o valor menor. Que não deu certo. Por quê? Mais a taxa dividido por 2. Eu estou esquecendo de um valor aqui. Por isso que está dando errado. 2 dividido por 100 menos 1. Então, a taxa de 2% ao bimestre equivale a 6,12% ao semestre, que é justamente um exemplo que a gente viu lá no início, né? Vamos lá. Mais uma taxa menor para um prazo maior, né? Uma taxa de 3% ao trimestre, qual que é o equivalente no ano? Então, taxa igual a 1 mais 3 dividido por 100, elevado a 4 menos 1. Então, a taxa de 3% ao trimestre equivale a 12,55% ao ano. Então, dentro de um trimestre, dentro de um ano, tem 4 trimestres. A unidade de medida menor é um trimestre, então esse é o valor que a gente vai utilizar como base. Agora, esses últimos, a gente está saindo de uma taxa maior para um período menor, de uma taxa de um período. A gente está querendo saber a taxa equivalente de um período maior para uma taxa equivalente, uma taxa de um período maior para uma taxa equivalente num período menor. Então, como que vai mudar isso daqui? A fórmula é exatamente a mesma. Então, aqui a gente tem 1 mais 12. Vou colocar a fórmula aqui para ficar mais fácil. Dividido, melhor dizendo, elevado a... Agora a gente tem a taxa anual e quer saber a mensal. Então, vai ser a taxa que eu quero é de 1 mês, e a taxa que eu tenho é de 12 meses.
menos 1. Então, a taxa de 12% ao ano equivale a uma taxa de 0,95% ao mês. Então, observem, novamente, que a taxa ao mês é menor do que a simples divisão do 12% ao ano por 12, que seria o cálculo da taxa proporcional, caso se tratasse de juros simples. Mais taxa de 14% ao ano, vezes, melhor dizendo, elevado a. Eu quero saber a taxa ao bimestre. Quantos bimestres tem um ano? 6 bimestres. Então, vai ser a taxa que eu quero, é a taxa de um bimestre, e a taxa que eu tenho é de 6 bimestres. Então, vai ser elevado a 1 dividido por 6. Isso tudo menos 1. Então, a taxa de 14% ao ano equivale a uma taxa de 2,21% ao bimestre. Vamos lá para mais uma. Eu tenho uma taxa semestral, eu quero saber quanto equivale a essa taxa semestral a uma taxa trimestral. Então, taxa de 8% ao ano, 8% ao semestre, melhor dizendo, vai ser 1 mais a taxa que eu tenho, elevado a prazo que eu quero. O prazo que eu quero é de um trimestre, dividido pelo prazo que eu tenho. Quantos trimestres tem em um semestre? 2. Então, vai ser 1 mais 0,08 dividido, melhor dizendo, 1 mais 0,08 elevado a 1 dividido por 2. Menos 1. Então, a taxa de 8% ao semestre equivale a uma taxa de 3,92% ao trimestre. Certo? Eu espero que tenha ficado claro. Vamos lá. Temos mais alguns assuntos para tratar, mas essa aula já está ficando um pouco comprida. Então, eu vou parar por aqui e gravo uma outra aula para vocês, falando sobre a taxa nominal, beleza? Então, nos vemos na próxima aula.